Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Juliano de Arte aqui. Pessoal, nós estamos no mês de agosto, tá? E nós já comemoramos o Dia dos Pais. Só que vocês sabiam que o Dia do Folclore é dia 22 de agosto? Pois então, a partir dessa aula, nós estaremos falando aí, conversando sobre o folclore. Eu vou estar mostrando nessa aula de hoje de uma forma globalizada, tá? Eu estarei conversando com vocês sobre o folclore. O que vocês conhecem do folclore? E antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Vocês estarão registrando essa pesquisa do folclore, tá? Vocês estarão entrevistando a família de vocês, as pessoas que convivem com vocês, sobre o que eles conhecem do folclore. Sobre lendas, sobre comida, sobre danças, sobre superstições. É essa entrevista que vocês estarão fazendo, tá? Não é para ir lá no Google e pesquisar, é para entrevistar, tá? Um familiar de vocês. Mas onde eu estarei registrando essa pesquisa? Você estará registrando no seu caderno de desenho. Escolha lá uma folha do caderno de desenho de vocês, coloca lá a data em que vocês fizeram a pesquisa, aula de arte, folclore, tá bom? E aí vocês vão colocando lá, elencando a pesquisa de vocês, tá bom? A entrevista de vocês. Primeiro você vai assistir o vídeo, entender o que é folclore e logo em seguida você pode estar fazendo a sua pesquisa com algum familiar de você, tá bom? Mas vamos para o folclore. O que é o folclore? Deixa eu falar aqui para vocês o que é o folclore, tá bom? O folclore é parte integrante da cultura de um povo, no caso, nós brasileiros, e traz todas as manifestações da cultura popular que caracterizam a sua identidade social e cultural. O folclore reproduz os costumes e tradições de um povo transmitidos de geração para geração. Ou seja, pessoal, os conhecimentos, o que a pessoa sabe fazer, ela transmite, pode ser de forma oral ou até mesmo escrita. Ela vai passar isso para o seu filho, para sua filha. E esses conhecimentos vão de lendas até as comidas, como um bolo de fubá, um brigadeiro, uma feijoada, tá bom? As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos e muitos outros. E por isso, pessoal, é considerado pela Unesco como patrimônio cultural e material, tá? É necessário e imprescindível a realização de esforços para a sua preservação. Mas vocês sabem qual que é a origem da palavra folclore? A palavra folclore tem origem no inglês e é oriunda do termo folclore. Esse termo, por sua vez, foi originário da expressão folklore, criada por um escritor chamado William John Thoms, em 22 de agosto de 1846. E é daí que vem a comemoração do folclore no dia 22 de agosto. Olha que interessante. Mas vamos lá entender o que é folklore. O termo usado por Thoms baseava-se em duas palavras: folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento, saber. Assim, a junção das duas palavras significa saber tradicional de um povo. Aqui no Brasil, alguns nomes como Luiz Câmara Cascudo, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, que vocês conhecem bastante as histórias do Monteiro Lobato, e de Florestan Fernandes, destacam-se no estudo do folclore. O folclore do Brasil é a fusão, a junção da cultura europeia, portuguesa, indígena e também africana. Esses povos, pessoal, contribuíram para a formação da nossa cultura e, naturalmente, do nosso folclore.
Então, deu para vocês entenderem que o folclore engloba a nossa cultura? Só que aí acontecem algumas divisões, tá? A partir de agora eu vou falar sobre as lendas, sobre os mitos e sobre as superstições, tá? O folclore, pessoal, ele é dividido em manifestações. E essas manifestações podem ser os mitos. Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza através da ciência, criava-se então uma história para explicar alguns acontecimentos. Como, por exemplo, nós temos os mitos indígenas, que contam como nasceram as estrelas, como que surgiu o Guaraná, como que nasceu a mandioca, e nós temos muitos outros mitos. E as superstições. Vocês já ouviram alguma superstição dos pais de vocês, dos avós de vocês, da mãe de vocês? Algumas superstições folclóricas podem ser: a sua orelha está queimando se alguém estiver falando mal de você. Menino, não deixa o chinelo virado que faz mal. Você não pode tomar algo quente e depois tomar algo gelado que faz mal. Comer e tomar banho faz mal, tá? Pegar o buquê da noiva. Assim que a noiva joga o buquê, você pega o buquê, você é a próxima a casar. Então, essas são as superstições, as crendices, são as coisas que as pessoas acreditam. E como eu disse lá anteriormente, essas coisas, essas superstições, essas crendices são passadas de uma pessoa para outra. E é lógico que se sua mãe, sua avó fala, ela ouviu de alguma pessoa, tá? Então ela acabou criando aí essa crendice, tá? Então, portanto, as superstições e as crendices fazem parte do folclore, tá bom? Vamos agora para a literatura. A literatura engloba as adivinhas, como por exemplo, o que é? Altas varandas, formosas janelas, que abrem e fecham sem ninguém tocar nelas. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu vou repetir, hein? O que é? Altas varandas, formosas janelas, que abrem e fecham sem ninguém tocar nelas. Então, as adivinhas também fazem parte do folclore. Nós temos os provérbios. O que são provérbios? São coisas que as pessoas contam. O que engorda não mata é um tipo de provérbio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, também é um provérbio. Melhor só do que mal acompanhado é um provérbio. Então, vocês entenderam quando eu disse que nós vivenciamos todos os dias o folclore, que o folclore está enraizado no nosso dia a dia, tá? Então vamos para as piadas, que eu sei que todo mundo aí gosta de contar piadas. Eu vou contar uma piadinha para vocês. Estavam dois piolhos na careca de um senhor e um diz para o outro: Alfredo, vamos embora, que este piso é escorregadio. Então isso é um exemplo de piada. E nós temos trava-línguas, que também fazem parte da literatura do folclore. O rato roeu a roupa do rei de Roma, é um tipo de trava-língua, tá? Frases de para-choque de caminhão, cordel. E em seguida nós temos as lendas. Eu sei que às vezes nós entendemos como folclore somente as lendas, mas não é só isso, pessoal. O folclore é muito mais do que isso, tá bom? E vamos lá, as lendas. As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Misturam fatos reais com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas procuraram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Alguns personagens das lendas são a Bernunça, o Saci-Pererê, o Boitatá, o Curupira, o Boto Cor-de-Rosa, a Mula Sem Cabeça e muitos outros personagens.
Algumas danças também fazem parte do folclore. As danças, pessoal, podem variar de região para região. Algumas regiões têm as suas próprias danças folclóricas, que nós chamamos de danças típicas, tá? Nós temos as que são comemoradas em todo o Brasil, como Carnaval, Folia de Reis, Festa Junina, Samba, Frevo e Maracatu. Algumas festas populares, como Carnaval, a Festa Junina, Cavalgada, Vaquejada, Festa do Boi Bumbá, Congada, Círio de Nazaré, Festa de Peão e aqui em nossa cidade a tradicional Festa da Mandioca e a Expoã. Alguns jogos e brincadeiras que eu sei que vocês gostam de fazer vários jogos e brincadeiras com os colegas. Algumas, aliás, são essas que fazem parte do folclore. A amarelinha, o pega-pega, esconde-esconde, pula-corda, cabo de guerra, passa-anel, gato-mia e cabra-cega. São brincadeiras e jogos do folclore. Alguns brinquedos que fazem parte do folclore, olha que interessante. Peão, bola de gude, pipa, figurinhas para bater, boneca de pano, carrinho de madeira. E nós temos também canções que fazem parte do folclore. Quem já ouviu Boi, 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 boi da cara preta, faz parte do folclore. O cravo brigou com a rosa, também faz parte do folclore. Então vejam aí que essas canções são parte do folclore. E não é uma coisa que você vai lá pesquisar no YouTube, pesquisar no Google que você encontra. São canções que são transmitidas, que são passadas de uma pessoa para outra. Mas, finalizando aqui, vou falar sobre as comidas, tá? As comidas que fazem parte do folclore. Nós temos o bolo de fubá, o curau, a pamonha, a canjica, quentão, arroz doce, doce de leite, cocada, bolo de mandioca, pato no tucupi, cuscuz, tapioca, feijoada, tutu de feijão, churrasco e o acarajé. Então, viu que eu falei de uma forma globalizada aí sobre o folclore? É para vocês terem um entendimento e conhecer que o folclore, pessoal, nós vivenciamos ele todos os dias. Ah, minha mãe fez um bolo de fubá. O bolo de fubá faz parte do folclore, que é uma coisa criada, é uma receita que foi passada e transmitida de uma pessoa para outra, tá? As adivinhas, o que é, as piadas. Então, o que acontece? Na pesquisa, na entrevista de vocês irão entrevistar um familiar de vocês e vocês irão falar o que você conhece sobre o folclore. E aí, você estará registrando essa pesquisa, o que a pessoa conhece sobre o folclore. Aí, se ela perguntar para você o que é folclore, você pode falar, ó, são adivinhas, são comidas, são superstições, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa com bastante carinho. Ah, mas eu conheço a lenda do Saci. Transcreva a lenda do Saci, tá? Agora, se você quiser desenhar as comidas, as adivinhas, tudo certinho, você pode estar fazendo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que dê certo aí, que ocorra tudo bem na sua pesquisa, na sua entrevista. E você gostou de saber um pouquinho mais sobre o folclore? Eu particularmente gosto bastante do folclore. E não se esqueçam, o folclore é a nossa cultura, tá? É o que nos diferencia de outros povos, tá bom? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, que eu vou estar sanando as dúvidas de vocês. Eu espero aí que eu tenha esclarecido para vocês um assunto, o assunto, né? Folclore, o tema folclore para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, hein? Tchau, tchau!